Curso de especialização em Teologia Paulina, estamos aqui na página 64. Paulo mostra que o homem espiritual possui a mente de Cristo, por isso ele é capaz de compreender as coisas do Evangelho e, uma vez compreendidas, a ação do Evangelho na vida da pessoa permite que os olhos do coração se iluminem, talvez a alma. Paulo escreve: renovar a mente requer alteração dos padrões de conduta e opções de escolhas já presentes na estrutura mental e emocional da pessoa. Como isto é possível? O próprio apóstolo explica ao jovem Timóteo o papel das Escrituras na renovação da mente. É o que eu estava dizendo aqui no tópico anterior, no vídeo anterior. Vamos ampliar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Você precisa de uma renovação, uma transformação, uma conversão autêntica, um encontro com Jesus. Essa é a teologia do apóstolo Paulo. Não dá para você seguir a Cristo de longe. Precisa passar por uma experiência. A gente fala de metanoia, mudança de mente ou novo nascimento, regeneração. Como que se dá esse processo de regeneração? Primeiro, é um encontro com a palavra de Deus, não tenha dúvida. O crente tem um encontro com a palavra de Deus. Você vai lá e você vai normativamente, naturalmente, e você vai pegar a palavra de Deus na mão. Você vai fazer isso, você vai pegar a palavra de Deus na mão, livro físico aqui, na mão, com as duas mãos. Você vai ler o Evangelho, ler a palavra de Deus. Eu já ouço, mas leia. Eu já conheço, mas leia. Eu já decorei, mas leia. Entre em contato com a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino. Ensino é alguma coisa que é sistemático, didático, metódico e contínuo. A regeneração da nossa mente, ela está acontecendo paulatinamente, e disso você não tenha dúvida. A salvação é um ato sumário no que diz respeito a você e Deus. Está salvo. E aqui eu comungo com a ideia de que o homem salvo permanece salvo. Mas tem aqueles casos das pessoas que perderam a salvação. O que acontece com as pessoas que perderam a salvação? Nas palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Existe então a palavra do Senhor Jesus, que é aquela: eu vos escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que isso significa? A salvação está aberta para todos, lastreada a todos. Há um chamado eficaz do Espírito Santo para todos, para que todos sejam salvos. A Bíblia diz: não é da vontade de Deus que nenhum se perca, mas que antes que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, absoluta, total e completa. E há um chamado da cruz para todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado de Jesus para todos. Eu vos escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Se apraz com a injustiça, mesmo estando no Evangelho, mesmo estando na igreja, se apraz, se compraz, gosta do mal. Esconde na verdade, mas pratica de boa vontade, de boa índole. Aos poucos, a árvore vai se tornando conhecida pelos frutos. E não consegue a pessoa que não se converteu, que não se regenerou, que não teve um encontro com a palavra de Deus, não consegue permanecer na presença de Deus. Sinal de regeneração: gosto pela palavra de Deus. Sinal de regeneração: respeito pela palavra de Deus, apreço pela palavra de Deus, desejo, como o apóstolo Pedro escreveu,
como a criança que deseja o leite não falsificado. Assim o novo convertido, assim o novo homem, a nova mulher, começa a ter prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui está o Evangelho, acessível a todas as pessoas. O regenerado não evita a palavra de Deus, mesmo que ela venha para corrigi-lo, porque eu disse agora mesmo, o ensino é sistemático, é metódico, ele é contínuo, ato contínuo, tem um monte de coisas que você não sabe e não vai saber sem a palavra de Deus. Põe na cabeça, tem um monte de coisa que você não sabe e não vai saber, se você não estudar as Escrituras. Vai ficar no escuro, não vai vir um mestre iluminado para te ensinar, nem horas de estudo no YouTube. Terá que ter um encontro com a palavra, você, Deus e as Escrituras. Eu te recomendo que você faça isso, uma leitura diária da Bíblia, sempre que você conseguir, porque ela é útil para o ensino e para a repreensão. Porque nós, com essa tendência para o erro, contaminados pelo germe do pecado, nós vamos, mesmo tendo a palavra e o Espírito Santo, nós vamos cometer erros. E no momento do erro, o Espírito Santo vai falar com você usando a pregação da palavra. A palavra vai te repreender. Ela vai parar o seu caminho. Vai dizer assim: para, não é por aí, não é dessa forma, não é dessa maneira, não é deste jeito, para. A palavra de Deus faz isso. E o homem regenerado gosta da palavra de Deus por causa disto, porque é repreendido por ela. E quando é repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo jaz no maligno e a condenação é essa. A luz veio, mas os homens amam as trevas e não a luz. O que nós devemos fazer quando a palavra de Deus nos repreender? Para! No que é que ela está me repreendendo? O que é que não está sendo feito em consonância com a vontade de Deus? E como que eu vou corrigir? Porque ela é boa para a repreensão e para a correção. Não é só dar uma bronca. Está errado o que você está fazendo. É para corrigir, é para apontar o caminho certo, a maneira que é agradável a Deus. E não se tratam de regras, e nem de normas, e nem de leis de homens, nem de código de ética, nem de padrões de moralidade. É o Espírito Santo usando o que está escrito nas Escrituras para poder corrigir, para dizer: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, ficai nele. A palavra de Deus vai ser orientativa e orientadora também. Uma pessoa que é regenerada tem prazer na lei do Senhor, é repreendido por ela e corrige os seus caminhos por aquilo que ela lhe ensina. Às vezes demora um pouco, mas se você é regenerado, vai buscar essa correção também. E Paulo diz: e na instrução, e para a instrução na justiça. Por quê? Esta palavra aqui, ela não é simplesmente passiva, muito mais, ela aciona a justiça, ela ativa a justiça, ela coloca você em marcha. Você precisa fazer o que é certo, porque é certo. Tema das nossas aulas desses dias: a ética cristã em Paulo. Por que eu tenho que fazer o que é certo? Porque a partir do momento em que você desiste do bem, você começa a praticar o mal. A partir do momento em que você fica passivo, esperando que as coisas aconteçam, o que vai lhe acontecer é o mal. O mal vai assediar você. O crente, ele não pode simplesmente desistir da boa índole, da boa conduta, da boa consciência, mesmo que você esteja sendo assaltado por um mundo de iniquidade, de pensamentos destrutivos. Você está em guerra, meu irmão. Você está em guerra, minha irmã. Você está em batalha. E nesta batalha você vai ter que ficar com a espada em punho e com o escudo. Precisa ficar de pé, sustentar as armas da justiça, buscar a justiça, buscar ser justo e fazer justiça, amar a justiça e protegê-la, inclusive. Não justiceiro com as próprias mãos, vou fazer justiça de qualquer maneira, mas sim um propagador da justiça.
O apóstolo Tiago, ele disse para a gente, né, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente pensa que é fácil democratizar, mas não é. Ser justo e praticar a justiça não é fácil para ninguém. Tem que se manter firme, forte, constante. Cansa, sim, é verdade. Cansa porque o caminho da imoralidade, o caminho da injustiça, o caminho da corrupção, ele é mais tranquilo, ele é mais largo, ele é mais lastro, dá mais espaço para nós. Mas andar na justiça, você tem que encontrar ali, na corda bamba, o jeito de se equilibrar. Eu estava lendo, inclusive, aí um escrito, né? Não se trata do Evangelho, mas como eu acabei de dizer aqui anteriormente, se você estiver estudando algo sobre o budismo e lá estiver alguma verdade, não é do budismo, é do Evangelho. Eu expliquei isso aí, esse conceito. Então eu estava lendo esses dias aí Ética a Nicômaco de Aristóteles, que não era um cristão. Cristo não havia nascido ainda. Mas ele está pensando sobre o conceito de justiça. E o que acontece? A justiça é o caminho que você fica no meio. Mas você vai passando no meio justo mesmo, sabe? Paredes que são muito apertadas e você vai raspando os ombros na parede, naquele corredorzinho. A justiça é isso, ela vai andando aqui pelo meio. E o que tem do lado direito e o que tem do lado esquerdo? Injustiça. Que tipo de injustiça? A injustiça pelo excesso e a outra injustiça que o Aristóteles fala que é o da perda. Então aquele que tem de mais e aquele que tem de menos. Então tem injustiça de lá e tem injustiça de cá. E você tem que andar pelo caminho apertadinho. Nós não podemos abrir mão da justiça simplesmente, de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, de fazer o que é correto, simplesmente porque tem injustiça nos cercando por todos os lados. Você vai ser assediado pelos injustos, pela injustiça, você vai ser assediado para ser injusto. E o que você vai fazer? Você pode aceder ao excesso ou à falta. Pode ser por omissão, pode ser por comissão, mas o justo é uma pessoa que ele vai em busca do que é justo, certo, correto, bom, verdadeiro e louvável, tendo a aprovação de Deus. Bom, eu quero terminar aqui as aulas de hoje, tá bem? São 3, essa aqui é a terceira. Tudo isso mostra que a ética paulina, muito longe de ser uma ética decisionista, isto é, que enfoca apenas as decisões, é uma ética de transformação de vida e de caráter. Esta preocupação de Paulo assemelha-se muito à preocupação de Jesus, que evidenciou uma ética essencialista e de princípios, ou seja, uma ética como resposta livre à graça de Deus que opera na vida do crente em Cristo e pelo Espírito. Eu quero que você perceba o grande esforço do Dr. Estélio Rega em colocar para nós que a ética de Cristo ela é essencialista, que a ética do apóstolo Paulo não é decisionista, vai muito além de simplesmente uma decisão de sim ou não. É uma ética que se compromete com a graça de Deus. O conceito da graça de Deus para o apóstolo Paulo é perigosíssimo e os teólogos entendem disso. Os teólogos sabem que o que o apóstolo Paulo está propondo na sua doutrina da graça é uma vida sem a lei dos judeus, sem as amarras da lei. Você vai viver por graça e na graça e sem nenhuma condenação. Não vão haver as ameaças do inferno. Também não vão haver aqui as propinas do céu. Você entendeu a linguagem? Não é porque você vai para o inferno que você deixa de fazer o que é errado. Não é porque você vai para o céu que você começa a fazer o que é certo. Essa preocupação já acabou. Para aquele que conhece Jesus, essa preocupação inexiste. Inferno ou céu. Não estou preocupado com o inferno e com o céu. Não! E você está preocupado com o que então? Eu estou preocupado em agradar Deus. Desejo conhecer Deus. Não onde Ele vai me colocar, para onde eu vou. Eu quero saber, e Deus?
quem Ele é, qual é a sua vontade, qual que é a sua soberana vontade, o que é que eu devo fazer, como se Deus fosse por mim. Se fosse Deus no meu lugar, como que Deus agiria nessa situação? Se fosse para Deus tomar a decisão no meu lugar, que decisão Deus tomaria? Deus devolve para mim e fala: é você quem tem que decidir, filho, porque a escolha é sua, a decisão é sua, o caminho é seu. Mas pai, eu estou muito preocupado com a minha consciência, com o que o Senhor vai fazer. Se eu fizer errado, o Senhor vai me jogar no inferno. Não, não vou te jogar no inferno. Senhor, se eu fizer melhor, o Senhor vai me dar um lugar melhor no céu. Não, não vou te dar um lugar melhor no céu, coisa nenhuma. Não é pela recompensa e não é pela punição, é pelo bem. Teve um filósofo, isso aqui é o segundo que eu estou citando, e é muito difícil eu me apartar dos filósofos, mas quando eles dizem algo que realmente eu vejo que toca no Evangelho, eu mantenho na minha mente. Teve um filósofo chamado Immanuel Kant, e ele falava sobre a deontologia. O que é a deontologia? É a ciência do dever. Isso é deontologia. Por que eu devo fazer? Eu devo fazer porque devo. É pelo dever, não é pela punição, não é pela recompensa. O dever, ele é um valor em si mesmo, deve ser feito. Não tem que ser aqui questionado. Precisa ser cumprido, é deontológico. O bem, ele exige que tenha um agente. Quem é que pratica o bem? É o homem bom. O homem bom é o agente do bem. O que é bom precisa fazer a bondade. O que é bom precisa fazer o bem. Porque se você deixa de fazer o bem, você é assediado pelo mal. E você deixa de ser bom e faz o mal. Porque o mal, ele entra na vaga do bem. Um terceiro filósofo, que é o Santo Agostinho de Hipona, ele dizia que o mal é a ausência do bem. Quando o bem se retrai, quando o bem se retira, quando o bem se ausenta, o mal se oportuniza e ele toma um espaço. Você que é um homem bom, você que é uma boa mulher, precisa perseverar em praticar o bem. É como andar de bicicleta. Você tem que se equilibrar nela, e quando você estiver numa situação plana ou íngreme, vai ter que pedalar, porque se você parar de pedalar, ela para, ela cai e você junto com ela. O bem é a mesma coisa. Desista de fazer o bem. Desista de ser um homem bom. Desista de ser um bom marido, desista de ser uma boa esposa, desista de ser um bom pai, desista de ser um bom pastor, desista de ser um bom amigo. Desista. Você vai ser um pai ruim, uma esposa ruim, um marido ruim, um amigo ruim, você vai ser uma pessoa ruim. A árvore produz frutos, e os frutos evidenciam que tipo de árvore que você é. Faça o bem, busque o bem, siga o bem. Essa é a ética do apóstolo Paulo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nós retornaremos em uma ocasião oportuna para que você possa dar continuidade a esse estudo sobre a ética do apóstolo Paulo. Bem, paz seja contigo.